E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Senhor, eu sei que tem gente que está inclusa neste versículo e está me ouvindo. Eu quero ajudá-los. Eu quero ajudá-los. Porque nós temos hoje o assim diz o Senhor, que o mundo não entende. Como o Senhor deu o assim diz o Senhor para Paulo. Ele disse: isto digo não eu, mas o Senhor. Ó Pai, fale em nosso coração. Sustenta a nossa vida com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, pode assentar. Estávamos comentando em culto anterior sobre o original, e no original eles eram coiguais, Adão e Eva. Adão não mandava em Eva, não a dominava, porque eles estavam no plano original. Quando Eva pecou, e não Adão, quando Eva pecou, então Deus deu um novo pacto. Ali vem o pacto: Ele te dominará. Antes não, mas por causa que ela foi quem caiu, ela foi quem conheceu a serpente, trouxe um filho chamado Caim, que tinha todas as características animalescas, diz o profeta, e ela foi a culpada de todo grito, de todo choro, de toda dor de parto. A mulher foi culpada. E não pense que é só a primeira, não. E não pense que é só o primeiro Adão. Todos os demais seguem a mesma linha. Eles são feitos de livre-arbítrio, e eles acabam escolhendo a coisa errada e não a certa. Foi isso que aconteceu com Eva. Ela escolheu ouvir a serpente ao invés de ouvir o marido. E Adão ouviu a mulher ao invés de ouvir a Deus. Tem muitos homens ainda ouvindo mulher até hoje. Eles não ouvem a Deus. Talvez muitos não podem nem decidir para batizar, porque está escutando a mulher ainda até hoje. E eles têm que escutar é a Deus. Larga de ser Adão e seja agora um membro do segundo Adão. O primeiro Adão ouviu a mulher e ele caiu. É como ouvir a igreja. Você tem que ouvir a palavra. Não é a igreja, não é o que diz a igreja, é o que diz a palavra. Então, depois da queda, foi introduzida a poligamia. A poligamia era um homem e várias mulheres.
Isto foi, você conhece de Abraão, você conhece de Jacó e assim por diante. Você conhece Davi, que teve 500 mulheres, e nenhuma daquelas mulheres podia ter outro homem senão Davi. E Salomão, que teve 1000 mulheres, e nenhuma daquelas 1000 mulheres podia ter outro homem senão Salomão. Isso é bíblico, foi a lei introduzida após a queda, antes de chegar a Jesus. Quando chegou em Jesus, Jesus voltou, regressou todos nós ao princípio outra vez. Não tem poligamia hoje na Bíblia, certo? Não tem poligamia. Hoje não tem um homem com muitas mulheres, mas lá no tempo da lei, depois da queda, houve poligamia. Foi introduzida poligamia por causa da queda que foi causada pela mulher. Então, o marido passou a dominar sobre ela e, com dores, ela passou a ter filhos e ele passou a poder ter várias esposas. Mas nenhuma daquelas podia ter outro marido, senão ele mesmo. Isto é a Bíblia Sagrada que você conhece sobre Davi, sobre Salomão, que eles são tipos de Cristo no milênio. Porque Cristo no milênio é um apenas, com uma igreja noiva, esposa dele, que é formada de milhares de membros. Lá com Davi e com Salomão foi ato, foi sexo. Com Cristo muda. Com Cristo não é sexo. Aí você vai ver que é o domínio. Por isso, todo domínio natural vai chegar a apontar para o domínio espiritual. Toda mulher que não é dominada pelo marido, ela não gosta de ser dominada pelo marido, então ela nunca tem condições de chegar ao arrebatamento. Eu acho que é bom ser claro nisso, porque, e todo marido, eu tenho dito isso, todo marido que não ama a mulher, como a Bíblia ordena, como Cristo amou a igreja, que a si mesmo entregou por ela, quer dizer, ele sangra por esta mulher, ele morre por esta mulher, ele dá tudo por esta mulher, mas ela também o ama, é fiel a ele, e ela o reverencia. Isto é que é típico. Por isso, dificilmente hoje, quando a gente casa um casal, é difícil a gente usar esse termo. Este casal é um tipo da Igreja de Cristo. Por quê? Porque eles podem não estar incorretos. Ele não tem o amor que deve ter por ela, e ela não tem a sujeição, a hombridade de sujeitá-lo como ordena a Bíblia. Então, não pode nem ser usado como tipo. Poucos casais, eu creio que poucos casais poderão serem tipos da Igreja e Cristo. Poucos casais, nem todos. Isso não quer dizer que vocês não irão no rapto, mas que precisa de um conserto. Precisa de um conserto. Porque se continuar assim a vida inteira, não tem jeito. Como que a gente vai no arrebatamento? Contrariando tudo isso? Oh, mas a graça, é graça, mas a graça, vê o que fez a graça. A lei diz, não adulterarás. O que diz a graça quando veio encarnada? Diz, eu porém vos declaro, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Então a graça, ela não é pior do que a lei. Não é pior. Mas ela tem um caráter distinto da lei, que reforça mais ainda o que diz a lei. Mas ela tem um caráter, e você não pode fugir daquilo ali. No Velho Testamento era ato, que era prostituição, que era adultério. No Novo Testamento é só de um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la. Não é questão dele vê-la toda despida, porque hoje os homens vê mulher de todo jeito. Não é questão só de vê-la, não. A cobiça vai em raciocinar, em memorizar, em estar naquela mulher. Isto é que é cobiça. O que é cobiçar? Um carro dos outros. Tem gente que tem carro velho, olha no carro dos outros, mas se fosse meu. E se fosse meu? E fica toda a vida, e se fosse meu? Né? Ah, mas é daquele lá, então. Eu que sou servo de Deus não tenho. Isso é cobiça. Isso é cobiça. Se você não tem, cala a boca, fica quieto. Então aí é cobiçar a mulher do outro também. Você tem uma mulher feia, aí o outro tem mulher bonita. Se fosse minha, fosse sua. O que é seu você tem. Se é assombração, seja o que for. Não interessa.
Aquilo é seu, aquilo foi a sua escolha, você aceitou e pagou ainda para o juiz de paz te casar. Foi a sua escolha. Não tem que reclamar mais não. E a mulher com o marido a mesma coisa. Não tem que reclamar. E quando pensam desse jeito e formam esses pensamentos, isto é adultério. Ah, se fosse minha. Achar uma pessoa bonita é diferente. É diferente. Agora, atrás daquilo ali, se lá no coração a coisa muda, né? Tinha vontade de tê-lo, de tê-la, então aí isso é adultério. A Bíblia diz que é adultério. Certo? Isso é adultério. Porque a pessoa muitas vezes, eu não sei o que é cobiçar, não sabe não? Você fica desejando a casa do próximo, mora numa tapera, só está tudo com goteira na sua cabeça. Ei, olha a casa do fulano. Eu que devia ter uma casa daquela. Podia ter, aquela casa podia ser minha. Isso é cobiçar. São Tiago vem e diz, cobiçais e nada tendes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então a pessoa ela tem que saber o que ela está fazendo. Então, a mulher fica no lugar dela. Poligamia foi introduzido até que Cristo veio. Quando Cristo veio, ele retornou tudo ao princípio. Aqui no capítulo 19 de São Mateus, você vai ler isto, que ele diz para os discípulos. Mas no princípio não foi assim. Os discípulos disseram, mas Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio. Ele diz, mas no princípio não foi assim. Ele estava retornando à igreja através do seu sangue para o princípio. O que o profeta veio fazer foi a mesma coisa. Foi fazer-nos lembrar do princípio e trazer para nós um conserto para esta vida ilícita, vulgar que estamos vivendo. Marido, homem casado 2, 3 vezes, mulher casada 2, 3 vezes, não tem conserto em lugar nenhum. Se você pensar bem, não tem conserto. A denominação diz, larga dele e volta com o primeiro marido. Não adianta nada. Ela está errada do mesmo jeito. Não tem que largar de voltar com o primeiro. Já não deu certo com o primeiro. Larga dela, dessa terceira, quarta ou quinta, e volta para a primeira. Também não. A denominação informa isso. Que aí está tudo bem. Não está tudo bem, já cometeu aquilo. Já praticou aquilo. Não está tudo bem. A única palavra cabal para isso é que você toma Jesus Cristo dizendo, escute bem, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, quando ele casa com ela e ela o enganou, ela não era virgem. Então isso é a prostituição. Aí ele pode largar dela e casar com outra. E até no caso de adultério também, da infidelidade, nós sabemos disso. Ele pode deixar dela e casar com outra, mas ela não pode deixar dele. Isso é Bíblia, gente. Você vai ler em casa depois, 1 Coríntios 7. Ele pode, ela não. Escute aqui. Parágrafo, página 46. Está vendo agora aquela coisa lá desde o princípio? Falando sobre casar com a repudiada. Olha, casando-se novamente. Agora notem, ele pode, porém ela não pode. Como Davi, como Salomão, como a coesão inteira da Bíblia. Agora, da mesma forma, como Davi e o resto deles. Agora, note em 1 Coríntios 7,10. Paulo manda a esposa que é. Deixa eu ver aqui, eu vou para a Bíblia e vocês vão apenas me ouvindo. 7,10, Paulo ensinando. Que desquite de seu marido para permanecer solteira ou que se reconcilie, não casar-se novamente. Ela precisa permanecer solteira ou reconciliada, voltando para o seu marido. Ela não pode casar-se de novo. Ela precisa permanecer solteira. Porém, note, ele nunca falou nada sobre o homem. Vê, você não pode fazer a palavra mentir. Desde o princípio, a lei do sexo por poligamia. Então, ele pode, mas ela não. Isso é a própria Bíblia que informa isso. Se alguém quer discutir, vai discutir com a Bíblia. Porque é a coesão inteira, desde o Gênesis até o Apocalipse, mostrando ele, porque ele é a criação original. Agora, não é questão de poder ser larga da mulher e já pode casar com outra, não. Não é assim, não. Vocês vão ter que aprender isso, né? 7:10 de 1 Coríntios. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido.
e que o marido não deixe a mulher. Mas a questão está assim. Depois que um larga do outro, já arruma outra. É aí que você tem que notar que não tem que retornar ao primeiro mais. Não tem que retornar à primeira novamente. Porque eles já fizeram o papel errado. Já fizeram errado. Eles têm que ser conscientes. Nós conscientizamos a igreja. Cada membro se casou desse jeito, se fez essa coisa errada, sem conhecer a palavra, sem conhecer esta mensagem. Você tem que saber que você fez uma coisa errada. Tem que saber que fez uma coisa errada. Tem que saber que depende do perdão, da misericórdia divina. Você tem que aproximar de Deus sabendo que nenhum homem teria condição de consertar seu casamento. Ninguém. Agora, Deus mandou uma mensagem para esse fim de século. Deus deu essa mensagem para o profeta, casamento e divórcio. Agora, eu creio no profeta. Essa mensagem não é para consertar qualquer pessoa da Batista, da Assembleia. Não, senhor, não, senhor. Vocês vão consertar lá na sua igreja. Mas se vocês creem no profeta de Deus, querem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês venham, creem, então Deus te dará um jeito. Vem que depois vocês vão ver o que Deus tem para vocês. Se tem jeito, Deus dará um jeito. Mas você precisa de crer primeiro. Não é questão de só querer consertar a vida, porque não se conserta a vida hoje. Não se conserta apenas por dizer, eu ouvi a mensagem do profeta, eu creio nela, mas não está vivendo essa mensagem. Não adianta nada. Não conserta a vida de ninguém. A gente tem que obedecer a palavra de Deus. Deus, quando manda um profeta, porque as coisas estão tudo tortas, tudo errada, ele diz, eu vou mandar o Elias antes da minha vinda, eu mando o Elias para vocês, que a hora que eu chegar, eu posso pegar pelo menos esse povo que o Elias preparou. É isso que Deus está falando. Quando você lê Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, é isso. Eu mando o Elias, ele prepara o povo, depois eu venho buscar pelo menos esse povo que ele preparou. Porque os outros são despreparados. Não existe preparo fora da mensagem de Deus que prepara. Ninguém foi preparado para receber Jesus Cristo, a menos que ouviu a mensagem do profeta João Batista. Ninguém é preparado para arrebatamento hoje, a menos que ouve a mensagem do Elias, que o próprio Messias disse, ele virá e restaurará todas as coisas. Amém? Eu creio de coração nessa mensagem. E casamento de divórcio também eu creio, de coração. Isso daqui, quando resolve um assunto, para mim está resolvido. E eu creio que Deus falou para o profeta. Deus falou. Eles estavam num posto de gasolina e o pequeno Rony, um menino, eles viram aquela coluna de fogo lá em cima da montanha. Ninguém sabia de nada. O que é aquilo? Os Estados Unidos parou, deu uma olhada em tudo aquilo lá, fotografaram. O pequeno menino disse, mamãe, aquilo é Deus falando com o profeta. O menino sabia. Diz, mamãe, aquilo é Deus falando. E era meu Deus que estava dando casamento e divórcio. A mensagem de casamento e divórcio para o profeta. Então eu creio, essa mensagem é aquela coluna de fogo ali. Ó. Essa mensagem é a coluna de fogo. Não é pensar que a mensagem é o William Branham. A mensagem é a coluna de fogo. Isso é o Logos. É Deus dizendo, crendo vocês na mensagem, crendo, então vocês estarão vivendo isso e sendo preparados para o arrebatamento. E sabendo que vocês fizeram uma coisa errada antes. Tem que ser conscientizado. Fizeram errado, pede perdão a Deus. Coloca isso debaixo do sangue e prossiga a vossa vida diante do Senhor. Amém. Página 47, eu quero ler só um parágrafo aqui. Agora, aquela é uma mulher verdadeira. Vamos ver. Aquela é uma mulher verdadeira. Uma mulher verdadeira, virgem, que casa com o marido dela e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Uma mulher que vive com o marido. Ela casa com o marido, vive com o marido dela. Não é aquela que fica namoriscando, não. Essa daí é um detrimento. Essa mulher, desse jeito, Salomão diz, é como um câncer, uma podridão nos ossos do homem. Uma mulher infiel.
Aí a mulher pergunta, mas pastor, e o homem fiel? A Bíblia não diz que ele é isso. Eu não posso falar o que a Bíblia não fala. Vamos falar o que a Bíblia fala. Certo? Vamos falar o que a Bíblia fala. Ele tem direito de fazer isso? Ele não tem direito de fazer. Ele não tem direito de fazer isso aí. Certo? Mas a Bíblia fala sobre ela. Então vamos falar sobre o que a Bíblia fala. Ele chama eles do que quiserem. Mas é a Bíblia desse jeito. Se Deus pudesse dar a seu filho uma coisa melhor do que uma esposa, ele teria dado para ele. Então o homem deve ficar muito satisfeito. Por isso que os rapazes querem casar. Porque se Deus tivesse uma coisa melhor do que uma mulher para dar para um homem, para um filho dele, ele daria. E o profeta diz numa outra mensagem, excetuando a salvação. Que a salvação está em primeiro lugar. Mas falando dessa vida física, dessa vida consensual, que você precisa com o marido, com a mulher, não tem coisa melhor, não tinha coisa melhor que Deus podia dar para um homem, senão uma esposa. Uma esposa. Agora escuta, minha irmã. Porém, ela é formada para um ato sexual. Ela é formada para um ato sexual. Ela não foi formada na criação original de Deus. Deus não pegou e disse, eu vou fazer um Adão e vou fazer a Eva. Não. Deus fez o Adão e a Eva estava nele. É porque ela tem que respeitá-lo. Deus já fez isso desde o princípio. O dia que Deus tirou a mulher do homem, ela não foi feita à parte. Ela era um coproduto. Ela não foi feita. Ela estava no Adão. Ela estava feita no Adão. Aquela natureza feminina estava no Adão. Capítulo 5, verso 2 de Gênesis, que Deus os fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Porque Deus criou, a mulher estava no homem. O dia que ela saiu dele, então ela ouviu uma serpente. E é por isso que eu te advirto, em nome de Jesus Cristo, o dia que você sofrer esse vexame, você não terá que culpar nenhum pregador, porque eu tenho que te avisar. Faça o que você pode por esta mulher. Dê o sustento para ela. Não a exponha a um serviço público. Ela estará diante dos homens. E você será culpado se essa mulher cair. Depois você não chegue a mim e diga, ela adulterou. Ela fez isto. Que você foi um culpado que admitiu ela estar trabalhando em lugares que ela pode ser. Ela é uma isca. E o marido não percebe isso. Por isso, a Bíblia fez, não é ser machista, porque chamar de machista é chamar a Bíblia, chamar Deus de machista também. E você não pode fazer isso. Isso é uma afronta a Deus. Foi Deus quem fez ela para viver ao lado dele. Deus fez ela para viver ao lado dele. Ser auxiliadora dele. Agora, se você tem a vida apertada, precisa que ela trabalhe, ore a Deus, converse com essa mulher, seja carinhoso para com ela, porque o amor que você não dá para ela, o carinho que você não dá para ela em casa, ela encontra lá no emprego. Vocês não acham ruim não, né? Isso é verdade, não adianta. Talvez o marido é um grosseiro em casa, e solta a mulher para trabalhar, e ele é um grosseiro em casa. Não ama essa mulher, não faz o que tem que fazer para ela, e solta ela. Ele vai ser culpado depois. Porque ele é um grosseiro. Agora, se ele for aquele amante dela, aquilo vai embora. Ela está trabalhando para ajudar o lar, isso é bom. Mas ele tem que ser marido também. Ele tem que amá-la. Ele tem que dedicar-lhe carinho, amor, responsabilidade, ação. Do contrário, é um lar que você está procurando destruir consigo mesmo. Eu tenho visto com meus olhos, sabe esses olhão que eu tenho aqui, ó? Esse aqui, eu tenho visto com eles mesmo. Certo? Mulheres assim. E elas são honestas. São honestas. Mas só vai chegando uma hora, só tem marido que maltrata, marido que não faz o que tem que fazer, marido que não toma posição de marido, ele só é um machão.
em casa. E cantar, canta alto em casa. Mas não ama, não faz carinho, não ajuda aquela mulher. Você vai perder sua mulher. O dia que você perder ela, não vai culpar ninguém depois não. E você é culpado, e depois ainda vai querer casar outra vez, eu vou dizer, você não serve para casar. Você não serve para amar, dedicar amor para uma mulher ao ponto de cativá-la ao seu lado. Agora, quando ela tem que ter um espírito adúltero, você pode pôr dentro de uma jaula, trancar. Um dia você esquece a chave num lugar, o inimigo pega a chave e entra dentro da jaula. Quando tem que não prestar, não presta mesmo. Isso a gente sabe. Mas o que se pode fazer, se faz, viu? Precaver as coisas é muito bom. Fugir da aparência do mal é uma coisa que São Paulo ensinou. Fugir da aparência do mal. Não tem coisa mais de aparência de mal do que uma mulher fora de casa. Trabalhando no posto do dever lá dela para ajudar o marido. Mas aquilo é uma tentação. Ela tem que ir para o serviço sabendo. Ela tem que escutar essas pregações sabendo. Vou lá para o trabalho, mas cada coisa que eu escutar lá de alguém que não seja o meu esposo, eu vou repudiar. Ela vai ser uma senhora mesmo, idônea, lá no emprego, para poder sustentar, ajudar o marido a sustentar a casa. Porque se ela for uma leviana, olha, o que você não dá em casa, tem um monte de homem que dá lá fora. E a mesma coisa para vocês, viu, mulheres? Aquilo que vocês não fazem para o seu marido em casa, tem um monte de mulheres lá fora que faz. Então, por quê? Por que não cativar esse marido ao seu lado? Por que não tê-lo ao seu lado? Por que não amá-lo? Por que não cuidar dele? Dedicar-lhe todo o carinho. Porém, ela foi feita para esse ato sexual. Elas fogem. Elas fogem do marido. Bom, deixa eu pular mais uma parte aqui, porque senão a gente não chega a algum lugarzinho aqui desejado. Página 48. Deixa eu ver mais um ponto que é bom. Agora, ele claramente mostra aqui nesses tipos que há um só Cristo e muitos membros daquela esposa. Falando de Davi, Salomão, falando de Cristo. É um Cristo com muitos membros, formando essa esposa. Notem, ele pode repudiar-nos, Cristo pode repudiar-nos por adultério espiritual e doutrina falsa. Ele pode repudiar-nos por adultério espiritual e doutrina falsa, a qualquer tempo que ele desejar. Porém, como você se atreve a repudiá-lo e alcançar o arrebatamento? Você está vendo o tipo? Ele pode, mas ela não. Cristo pode, mas a igreja não pode. Ela tem que ser submissa, ela tem que ouvir a Deus. Um homem pode repudiar sua mulher e casar-se com outra, porém a mulher não pode repudiar seu marido e casar-se com outra. Agora, isso aqui é a Bíblia. Entende? É a Bíblia. Então, vendo todas as sombras e tipos ali balançados perfeitamente, ele está perguntando, vocês estão vendo? A criação original, mostrando, ele é a criação original. Agora, não pensam vocês que nós estamos a favor dos homens que estão divorciando. Nós não estamos a favor deles. Não estamos a favor deles, não. Nós estamos dizendo para eles que eles precisam ter hombridade para permanecer com suas esposas. Não se pode deixar a mulher só porque o gênio não deu certo, vou largar dessa e casar com outra. Aqui não. Aqui não. É só porque ele é homem, criação original? Não, senhor. Você não tem esse direito. O direito que a Bíblia lhe outorga é por causa de prostituição, se ela for infiel a você. Isso é um direito que a Bíblia lhe outorga. Fora disso, você não pode fazer. Olha, não o produto secundário. Está falando do produto. O produto é Cristo. Quando o produto é o homem, o produto é Cristo. O produto secundário é a mulher, o produto secundário é a igreja. Tem que se entender. Isso daqui é em casamento e divórcio. Nunca diz nada contra o homem fazendo aquilo. É sempre a mulher.
Isto é exatamente assim, porém ela pode ser a noiva de Cristo, sendo, e lembrem, ela está sendo uma parte do homem. A Bíblia diz que ela somente pode. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Por que tem todos esses versículos para as mulheres? Por que não tem um versículo na Bíblia que diz os homens ficam calados? Por quê? Porque o homem é sacerdote. Agora a mulher não tem sacerdotisa na Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Não tem na Bíblia um direito para a mulher pregar. Ser pregador. Não importa que ela tenha o direito coigual na lei. Na lei tudo bem. Ela tem que respeitar a lei, é coigual na lei. Tudo na lei é coigual. Mas diante da Bíblia, diante de Deus, ele tem que te amar, seu marido tem que te amar, e você tem que reverenciá-lo. Isso é a Bíblia Sagrada. Porém, que sejam caladas nas igrejas, diz a Bíblia. Leia 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, do verso 8 ao 15. Pois Adão foi formado primeiro e depois Eva. E Adão não foi enganado. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 ao 15. Adão não foi enganado. Porém, o produto secundário, que é a mulher, foi enganado. Como que é a salvação dela? Acho interessante que a Bíblia deixou uma coisa para a mulher. Salvar-se-á é coisa que hoje ela não está querendo, não. Salvar-se-á, porém, não é só uma coisa também, não. Você tem que unir todas elas. Salvar-se-á, quem? A mulher. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. E elas só querem controle de natalidade. Controle de natalidade, você vai ter que fazer dentro daquilo que é real. Se você não tem condições de tratar, você vai ter que procurar um meio correto para isso. Vai ter que procurar um meio correto para isso. Aí você, se quer falar comigo em particular, é diferente. Agora, quando é medicinal, essa mulher não pode criar, então, aí vai ser tratado pela medicina. Ela não pode criar. Agora, não é porque a Bíblia diz que ela salvar-se-á dando luz filhos, que o marido vai ter que forçá-la a criar, quando ela não pode criar. A Bíblia diz uma coisa, mas é porque ela tem que estar perfeita para aquilo. Seu organismo tem que estar, tem que condizer. Se permanecer, porque salvar-se-á dando luz filhos, aí vem as outras coisas difíceis. Se permanecer na fé, na caridade e santificação. Tem que permanecer nisso. Porque daí ela torna-se uma parte desse homem. Aquilo foi que trouxe. Ela torna parte do homem. Quando ela é sujeita, ela é submissa. Agora, nenhum homem deve escravizar uma mulher. Nenhum homem. Nós não ensinamos isso. Nenhum homem deve escravizar sua mulher. Mas nenhuma mulher deve governar o seu marido. Se quiser andar segundo a Bíblia. Nenhum homem deve escravizar sua mulher. A mulher foi feita para você amar. É a melhor coisa que Deus tinha depois da salvação para te dar, é uma mulher. Então, quando você a tem, ame-a. Não tem coisa melhor. O lar vai tudo mal, você pode ver. O dia que você está brigado com a mulher, a casa não é boa. É perigoso você sair na rua, bater o carro. Tem que tomar cuidado. Talvez você pense, teve um problema com a mulher, já entra dentro do carro. Sai que não doido na rua. É para você ver o que uma mulher faz. Entende? Você não tem que fazer assim. Tem que ter paciência e ter controle sobre sua natureza. Ter controle. Porque aquele tempo, aquele momentinho vai passar. Aquela hora daquela rixazinha que houve entre vocês dois, vai passar. Depois tudo vai tornar bem. Aí a família vai falar daquela mulher ou daquele marido. Enquanto eles já estão até numa boa. Estão abraçando e beijando. E eles estão lá comentando, a família comentando. Ei, mas aquele homem é mau, né? E a mulher dele já está abraçando ele, beijando ele. E a família falando. Ei, mas aquela mulher, nossa, aquela mulher é do gênio ruim, né? E a família continua falando. E os dois lá já se consertaram. Estão a mil maravilhas os dois. Gente, tem que se entender isso. Tem que se entender. Daqui a pouco tem aqueles do gênio ruim. Só que eu não me dobro, não. Não me dobro. Quer dizer, você não serve para ser marido. Você não serve.
Escuta aqui, o lado errado tem que reconhecer. Essa mulher, ela errou com o marido, falhou com ele, não é infidelidade não. Falhou naquela briguinha, falhou. Ela falou coisa que não devia falar, então é ela que tem que chegar a procurar esse marido, ela que tem que chegar e dar um abraço nele. Ô, meu bem, vem cá, dá um abraço nele. Ele vê que foi ele que falhou, ele é o errado no assunto. Ô, querida, vem cá, passa a mão no cabelo dela, quando tem cabelo, né? Saracura. Quando tem cabelo, passa a mão no cabelo dela. Oh, meu amor, eu falhei com você. Daqui a pouco eles estão numa boa. O problema está porque ajuda cascavel com caninana. Por isso não dá certo. Tá? O que é errado, gente, quando você erra, você tem que saber que errou. Será que não dá para entender que você está errado? Você é causadora ou é causador daquele problema no lar? Enquanto você não conscientizar que você é o errado, é a errada do lar, o lar não pode ir bem. A questão não é não ter problema, a questão é ter probleminha, ter briguinhas, mas sempre um conserto, sempre um abraço, sempre um beijo. Amém? É isso que nós ensinamos aqui. É isso que nós ensinamos. Nós não ensinamos divórcio. Não. Nós não ensinamos. Aquele homem frio, que a mulher põe a mão nele, e ele não importa com ela de jeito nenhum, hoje, amanhã, depois, semana, 15 dias. Nós não ensinamos mal a ela. Nós ensinamos, continue. Ame-o. Agora, tem homem que não serve para ser amado. E tem mulher também que não serve para ser amada. Ela é sua mulher. E você tem que saber que até Sansão, aqueles músculos, aquela agitação, olhava naquele homem, ó, aquele ali, a Dalila foi lá e acalmou ele. Tá calminho? Tô. Agora eu já posso cortar seu cabelinho? Corta o cabelinho, posso tirar seu poder. Espera lá. A prostituta de rua faz isto. A mulher deveria ser a amante do marido. A prostituta de rua, ela vive para isso. E ela está errada. Mas ela vive para isso. Por que que ela faz? E por que que a mulher honesta, sincera, não pode fazer isso com o seu marido? Por que que esse marido não pode fazer isso com a sua mulher? É por isso que dá casamento e divórcio. Não sente mais nada com o outro. Vive lá dentro de casa. Parece como irmãos. Não sente mais nada um com o outro. Não, você tem que olhar naquele homem, mulher. E esse daí, meu marido ainda. Esse daí é o charme que ele tem, olha que beleza. Que é a carequinha dele. Ou aquele cabelinho dele. Tudo. Tem alguma coisa nele que chama a atenção dela. E homem, você vai até a velhice com a sua mulher, dando uma olhadinha nela e diz, você quebra meu coração mesmo. O problema está, irmãos, é que as mulheres espiritualizaram o casamento. Espiritualizaram o casamento. Casamento não pode ser espiritualizado. Casamento é sexo, é amor, é entregar e receber. E os homens, por sua vez, também alguns fazem isso. Espiritualiza o casamento. Vai viver só de oração. Só de oração. E a sua mulher? O que vai fazer? Porque você não pode amá-la. Porque você não pode conversar com ela. Não pode ter os bons momentos com ela, que é próprio do casamento. É lícito, é bíblico. As coisas não dão certo, porque tudo o que é normal, eles espiritualizam. E o que é espiritual, eles tornam-se carnais. Passam aquilo para carnal. E o que é carnal, eles passam para espiritual. Estão totalmente errados. Faz 2000 anos, que Cristo tem uma noiva. 2000 anos. Vamos dizer aqui, do Novo Testamento. 2000 anos. Eu te garanto. Ele lembra nos pés dela. Lá, não vamos começar com Lutero, não. Vamos começar com os pés lá do dia de Pentecostes.
E ele pode dizer, seus pés são lindos. O marido pode ter os pés tudo encaroçados, né? Diferente. Mas a mulher sempre tem um pé mais bonito. E aí está, Cristo com a igreja. Pode até dizer, sobre os seus pés. Irmãos, nós já lemos isso. Você vai para o Cantares de Salomão, ele diz as suas coxas, seus peitos. Não, você não tem que ter vergonha disso. Lá é entre você e ela. Cristo e a igreja é o livro de Cantares de Salomão. Vai em casa, lê o livro. Lê o livro para você ver. É o marido falando com a esposa. Os seus. Aí um começa a olhar para o outro e os seus. E os seus. E os seus só dando coice. E os seus. Não! Os seus cabelos. A Bíblia mostra lá em Cantares de Salomão. E o rei enrolou-se nos seus cabelos. Não é essa saracura. Enrolou-se nos seus cabelos. Se o seu cabelinho é curto hoje, minha irmã, deixa ele crescer. Se envergonhe de ter cortado, deixa ele crescer. Porque o rei se enrolou nos seus cabelos. É a Bíblia. Falou de tudo bem torneado nela. Salomão, escrevendo Cantares de Salomão, aquilo ali era Cristo e a igreja. É para você entender, Cristo e a igreja. E vai ser uma admiração, sim, até o fim. Porque quando ele tiver suas pernas enrugadas, ele tem que saber que as dela também estão. E não adianta ele falar das pernas enrugadas dela, porque ele também já está uma pelanca. Ele tem que saber disso. Por que ele vai falar dela? Por que ele vai criticar? Amém? 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 Meu Deus do céu. Aleluia. Aqui tem tanta coisa, irmãos, que a gente não dá nem tempo de falar. Tanto gostoso isso daqui. Sobre Abraão e Sara. Abraão e Sara, eu vou para 1 Pedro capítulo 3, verso 6. Verso 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Tem santas mulheres hoje ainda? Tem, irmãs? Tem santas mulheres hoje? Assim também adornavam as santas mulheres, antigamente, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas. Se você chama o seu marido de Senhor, chamar de Senhor não é dizer assim, ô Senhor João, ô Senhor Pedro, ô Senhor Manuel, ô Senhor Antônio, não. É respeitá-lo como Senhor. É admirá-lo como Senhor. Não é por o nome dele. Sara fez isso, mas ela foi exemplo. Ela é sombra. Vocês têm que fazer o real. A realidade é conosco. As ações reais têm que ser conosco aqui agora. Porque lá era sombra, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Amém? Vamos dar uma dosinha para os maridos agora? Vamos? Capítulo 3 de 1 Pedro, verso 7. A dosinha para você, marido. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. E até a hora que ele coabita com a mulher parecendo um... Que vontade de falar. Com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Por que ela quer ser forte hoje? Nós vamos encontrar um monte de mulheres tomando remédio para a cabeça. Hoje, nessa era, nós vamos encontrar porque elas tomam a posição do homem. E ela não tem constituição física e cerebral para isso. Deus a fez fraca. Foi Deus que fez isso. Para você um subproduto, você é mais fraco. Você tem que ficar quietinho no seu lugar. Você é fraco. Então, quem é fraco? Aqui, o lugar é aqui. Você tem aqueles cristais na sua casa, você pode ver, fica num lugar protegido, que aquilo é fininho, aquilo é fraco. É bonito, mas é fraco. O mais grosseiro você usa sempre, mas aquele fraco é com mimo. Fica ali, é aquela coisa maravilhosa. Vós, maridos, tem que fazer isso, olha aqui. Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
A má vida conjugal impede a oração. Não tem jeito de orar. Quando o marido e a mulher não vai bem, orar que jeito? Você vai orar assim, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Orar. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então se impede muitas orações de cada crente, de cada família. Exatamente por isso. O convívio no lar não está bem. E agora, sejam conscientes, gente. Quem é o errado? Se é o homem que errou, não importa que ele é o reverendo do lar. Ele vai humilhar e dizer, querida, falhei, você me perdoou? Pronto. Não importa que ele seja o reverendo do lar. Não importa se o pastor é o reverendo da igreja. Se ele falhou, ele tem que chegar na igreja e dizer, irmãos, falhei contra vocês. Eu disse isso, mas não é isso. Amém? Glória a Deus. Meus minutos estão vencendo. E o que eu vou fazer aqui? A Bíblia diz, olha aqui. Oh, vocês mulheres, página 49. Vocês mulheres, estão vendo onde vocês pertencem? E a Bíblia disse que vocês mulheres serem como Sara era, a qual vestia trajes decentes, vivia honesta e fiel a seu próprio marido, amando-o tanto que ela o chamava de senhor, governador, domínio. A mulher não prova. Olha, eu quero que você aprenda isso. Mulheres, escuta-me! Mulheres, escuta-me. Vocês não provam que ama vossos maridos? Não prova. Apenas lavando a roupa dele, fazendo o almoço na hora certa, roupinha remendada. Não. Vocês provam com verdadeiras ações de amor para com esse marido. Ações para com esse marido. Não é apenas aquilo que qualquer outra mulher pode fazer para ele. Lavar roupa, qualquer mulher pode fazer, lavar a roupa dele. Fazer almoço, qualquer mulher pode fazer almoço para ele. Mas o convívio vai provar aquilo. Vocês dois vão viver bem, vão ter seus contatos bem, normais. Por quê? Porque a senhora é honesta. Vive tendo esse governador, esse domínio sobre você. E vocês, alguma de vocês mulheres, escute o que o profeta diz agora. Vocês mulheres vestindo-se com estas roupas nojentas e vão comer lá fora, jogando-se a si mesmo dentro dos homens. Olha, que tem irmãs mesmo, põe umas roupinhas apertadas que mostra toda a sua... É terrível. Mas elas não percebem nada, parece que elas estão mortas. O marido, não sei se fala com elas, não sei se fala. Mas elas põem a roupa, que ela sai lá, todo mundo vê o corpo dela todinho. Não é só transparente roupa, não. É roupa apertada no corpo, faz o corpo inteiro da mulher. E pode, aonde ela vai é uma tentação, porque todo homem fica olhando ela. E aí o marido é culpado também. O marido é culpado, sim. Porque ele é o primeiro a abraçar nela, beijá-la. Ô, meu amor, vamos dar uma volta? Vamos. Você é minha querida. Você é meu amor. Vamos, isca dos outros. Isca para chamar outros homens. O que é isso? Um homem que sai com a mulher dele na rua, com essa roupa mostrando todas as suas pernas. Que tipo de homem você é? Que coisa terrível. Por isso o crente não casa com incrédulo. Não casa com uma incrédula. Porque se casar, depois você vai ter que enfrentar todo esse problema. A vida inteira. Sem reclamar. Mas na hora, elas não escutam pai e mãe de jeito nenhum. Eles também não escutam pai e mãe, não. Pai e mãe, olha, essa mocinha é assim, assado. Olha, isso daí é problemático, hein? Cuidado. Não, mas eu estou vendo, eu sou responsável por isso. Ele tem que levar essa moça até o fim. Não é só tirá-la da casa do pai, não. Então, minhas irmãs, escute-me um pouquinho. Jesus disse, quem olhar numa mulher para cobiçá-la, já tem cometido adultério com ela no seu coração. Escute aqui agora. Daí, então, quem é culpado? O homem ou você? Ela está parecendo que ela não tem nenhuma culpa. Ele é um macho
feito para que pudesse praticar esse ato. E lembre lá atrás, ela foi feita para esse ato. Ela tem que rejeitar isso daí. Apenas do seu marido é o que ela vai aceitar. E quando ela põe uma roupa nesse estilo, ela está chamando a atenção de outros homens para esse ato. Porque eles estão cobiçando. As mulheres de hoje não creem, não. Eu sei, nós já recebemos algum telefonema aí, depois de casamento e divórcio, as mulheres não gostou, não. Mas o que nós vamos fazer? Isso é uma verdade, gente. Isso é verdade, a verdade tem que ser dita. Eu estou aqui para falar a verdade, talvez vai doer muito em mim, mas eu estou aqui para falar a verdade. Tem que falar essa verdade para vocês. Entenda, você é a fêmea que deve recusar. Agora, por que você se exibe a si mesma desse jeito? Com aquela roupinha sai requebrando, apertada tudo atrás, assim, fazendo o corpo dela todinho, partes sensuais, provocantes que a mulher tem, ela sabe. Mas ela está mostrando. Está mostrando. E muitas vezes é as nossas crentes também, viu? E depois vamos esperar arrebatamento. Tá, minhas irmãs? Vai tudo no arrebatamento. Deus vai dar asinha e nós vamos voando, glória a Deus. Viu? Agora, por que você se exibe a si mesma desse jeito? Não é por questão de conforto. Você sabe que não pode ser. Quando você está quase congelada pela metade do corpo, vestida com esses shorts. Não pode ser por conforto. Já está pondo essa roupa por conforto. Não. Ela já põe mesmo para mostrar. E principalmente aquele que é rachado até certo ponto, que ela dá um passo e mostra um pouquinho e já tampa outra vez. Aquilo ali chama atenção. Porque é uma coisa que só faz... Você já viu na televisão como que é? Por que a televisão tem um jogo de câmera? A hora que eles aparecem com uma coisa que é atrativa, eles já tira e joga na outra. Aí você fica ali fixo, vai aparecer outra vez. É espírito! E essa saia rachada desse jeito aí, é espírito, sim, é espírito. Elas andam assim, elas sabem que homem gosta. É demônio então ungir essas mulheres, mesmo crente. É demônio. Ou ela sai na rua dizendo, ninguém gosta de mulher mesmo, ninguém gosta. Eu vou sair desse jeito. Não, ela sabe, vou sair na rua, todo mundo vai ficar de olho em mim. Ela sabe que é assim. Então é um demônio que unge ela desde a hora que ela toma banho. Já prepara ela, prepara a roupinha que vai pôr para sair na rua. O profeta diz, roupa que ela deveria envergonhar de pôr no seu quarto de vestir. Ela sai na rua hoje. Bom, quem tem que pregar isso é só nós aqui, não tem jeito. Meu Deus do céu. Entende? E você é a fêmea que deve recusar agora. Por que você se exibe desse jeito? Não é por questão de conforto. Viu? Aí o profeta diz assim, ó, não pode ser por conforto. Então o que é? É para imundícia. Você não admite isso, porém, é a Bíblia. A Bíblia disse assim, isso é verdade, é um espírito sujo e está dentro de você. E muitas cristãs estão batendo palma, falando língua estranha e mostrando também. Mas o que é isso? Tem demônio no corpo, gente. Tem que entender isso. Eu não vou dizer que você tem um dom de língua que não é de Deus. Pode ser de Deus. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu curei os enfermos no seu nome, fiz isso no seu nome. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Vós que praticais iniquidade. Então olha aqui, ó. Você não quer ser suja, porém você não compreende espiritualmente que você está suja, porque está se apresentando a si mesma suja. Agora um homem com seus joelhos sujos e nodosos, caso pusesse pouca roupa no corpo, não faria diferença alguma. Seu corpo não é atraente. O corpo do homem não é atraente. Talvez vocês dizem, não, tem homem que é atraente. O corpo do homem não é atraente, ele não tem atração. A mulher não sabe o que é atração, o que é uma atração feminina. É o homem que sabe o que é. A mulher não sabe o que é. Ele estava na criação original. Caráter deve ser. Por isso o homem tem caráter. Isso é muito duro. Ele anda como homem, porta-se como homem. Olha, ele não vai ficar pondo brinco, ele não vai ficar com esse cabelão comprido. Isso é de mulher. Isso é de mulher. Isso é o enfeite de uma pessoa do mundo. E muitos crentes estão todos entusiasmados com isso. E elas olham e dizem, olha o brinquinho dele, bonitinho, né? Vai ter só uma pedrinha. É o tamanho do juízo que ela tem. É o tamanho do juízo que ela tem.
Deus, tenha misericórdia. Oh, este mundo pecaminoso, ficarei contente quando tudo estiver terminado. Notem, ficarei contente quando tudo estiver terminado. E você precisa terminar por aqui? Porque eu não vou dar conta. Certo? Estamos fazendo uma gravação, ele não vai dar conta. Note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer tempo que o desejar, porém ela não pode repudiá-la. Qualquer tempo que desejar, sim, se ela pratica o mal, se ela adultera contra ele. Ele pode fazer, ele pode jogar-me, Cristo pode jogar-me no pó a qualquer tempo que o desejar, porém, oh irmão, ai de mim se eu me atrever a jogá-lo ali. Se fizer assim, estou acabado. Aí você vai pela Bíblia, vai em Apocalipse 3. A igreja laodiceana tão atrevida. Ela pôs Cristo do lado de fora. E Cristo está batendo na porta só para tirar o caráter que está lá dentro. Seu caráter vai sair. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Não é na Laodiceia. Eu entrarei em sua casa. Na casa que ouvir o batido. Na casa que ouvir minha voz. Na mulher, no homem que ouvir a voz de Deus. Diz Deus, eu entrarei. Laodiceia expulsou a palavra de dentro dela. Laodiceia colocou a palavra fora. Agora, só Cristo pode colocar a igreja fora. Só Cristo. Ele pode, mas a igreja não pode. Mas a Laodiceia é uma atrevida. Está aqui na Bíblia, Apocalipse 3, verso 14 em diante. A igreja laodiceana, morna, infeliz, ela é infiel, ela é infeliz. Ela é nua, mas não sabe que ela está desse jeito. Colocou Cristo para lá de fora. Cristo é a palavra. Cristo é a mensagem do profeta do dia. Eles não sabem o que é isso. Cristo é a mensagem do Elias. É isso que é Cristo. A mensagem. Estão me entendendo? A mensagem do Elias é o Cristo que está batendo na porta. Se alguém ouvir, abre a porta. Aí eu entro aí dentro. Eu entro. E quando Deus entra, meu irmão, minha irmã, é tremendo. Deus te abençoe. Próxima reunião, próximo sábado, nós vamos falar sobre Davi casou-se com Abigail. Abigail tinha um marido, o nome dele já tinha um significado mau. Davi casou-se com ela. O rei Assuero tomou a rainha Esther, por certo motivo. Vamos falar sábado. Certo? Mais um alimentinho para sábado para todos vocês. Obrigado, Senhor, por este momento, por estar na tua casa, na tua presença. Que quem está me ouvindo, Pai, entenda que é a direção do teu Espírito. Eu não faria isso por mim mesmo. Eu creio, Senhor, que estamos fazendo uma coisa correta. É rude, na verdade, mas é correta. É a tua palavra. É a mensagem do Elias para esse dia. E o Senhor precisa de gente, tanto para pregar, quanto para ouvir esta mensagem. Dá-nos hombridade para tudo isso, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.